Professor e pastor Ezequiel Gomes. Professor, porque sempre está dando aula aí no canal, né? Eu não sei se é professor de ofício, mas com certeza o senhor dá aula e as pessoas aprendem com o senhor. Eu gostaria de saber o seguinte, né? Dentro da ideia do juiz investigativo, nós temos partes dele, né? Inclusive uma sequência de profecias, e é o cumprimento de uma profecia que é cortada no meio, depois tem a continuidade de outra profecia, de outra revelação, e vai culminar no juiz investigativo. Se todo esse processo, né, todo esse andamento, se apresentar-se errado, né, mediante a Bíblia, eu acredito que caia todo o processo. No caso do início da contagem, aonde a Bíblia apresenta que o decreto de Artaxerxes foi no 7º ano do reinado, por que o início da contagem que vocês colocam é no 8º ano do reinado de Artaxerxes e não no 7º, quando saiu o decreto, né? Porque Esdras viajou com ele nas suas mãos. Legal, Ronaldo. O que acontece é o seguinte: enfim, a visão adventista do juízo investigativo, ela é um bloco, uma unidade, e sem sombra de dúvidas, a depender da importância do tópico a ser derrubado por uma exegese, por uma percepção crítica da doutrina do juízo investigativo, sem sombra de dúvida, a doutrina acaba ruindo por completo. Tá? Isso é uma coisa que é importante admitir. Vamos trabalhar com a ideia de que nós pudéssemos realmente chegar a uma conclusão de que Daniel 8 e Daniel 9 não tem nenhuma conexão entre si, e isso conseguisse ser provado exegeticamente e tudo mais, a doutrina do juízo cairia por terra, né, na visão adventista, e o próprio adventismo do 7º dia ruiria e, enfim, seria demonstrado como uma religião absolutamente falsa, equivocada e tudo mais na sua própria essência primordial. Tá? Isso precisa ser bem admitido. Todavia, Ronaldo, o que acontece? O adventismo está bastante acostumado assim com receber as percepções críticas dos demais cristãos em relação à sua própria compreensão doutrinária, e eu acredito que não existe nenhum aspecto da doutrina do juízo investigativo que não seja escrutinada e que não existam argumentos para dizer o contrário do que o adventismo diz. Acima de tudo, o texto principal aí do juízo investigativo seria Daniel, capítulo 7 a 12, em especial os capítulos 7 a 9, né? Com ênfase principal no capítulo 8, mas não somente. E nessa relação entre Daniel 7 e Daniel 8, Daniel 8 e Daniel 9. E que basicamente monta um cenário onde a gente enxerga a cena do tribunal, dos tronos e dos livros abertos em Daniel 7, como sendo paralela à purificação do santuário em Daniel 8, e que tendo relação com a unção do santuário lá em Daniel capítulo 9, depois que o Messias seria morto e com a sua morte ele iria trazer a justiça eterna e aquelas coisas todas lá, dentre elas, né, a unção dos santos dos santos, que seria aí a unção do santuário celestial dentro da visão adventista. Em relação à data do início da contagem das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas, existe uma polêmica muito interessante a respeito da qual a gente trata nesse livro aqui, tá? 70 semanas, Levítico e a natureza da profecia, especialmente aqui no capítulo 2, tá? Não sei se vocês conseguem ver aí, tem aqui o que está escrito, ó, data inicial para a profecia das 70 semanas. E aqui, basicamente, os eruditos adventistas, eles dizem que existem pelo menos 4 discussões importantes a esse respeito. Que o decreto referido em Daniel 9 aconteceu entre 538 e 537, com a permissão do retorno dos judeus para a reconstrução do templo, feito por Ciro, ou em 520, feito por Dario I, que reafirmou e expediu a ordem de Ciro para a reconstrução do templo, em Artaxerxes I, em 457 a.C., dentro do livro de Esdras e tudo mais,
ou 444, 445, na visão ali do livro de Neemias, na permissão para reedificar Jerusalém. Existe também uma treta ali em relação ao decreto de Artaxerxes I, que seria o de 457, que o adventismo entende ser o correto, em relação ao início do ano, ao final do ano. É uma treta bem específica em relação a essa cronologia. Alguns adventistas, eles tentam fazer com que essa conta adventista bata, seja 100%, seja absolutamente precisa e correta. Outros têm uma postura um pouco mais relativista, vamos chamar assim, tá bom? Eu me enquadro nesse grupo que tem uma visão um pouco mais relativista. A necessidade de você colocar uma data muito específica para o cumprimento das 2.300 tardes e manhãs, seja no seu início, seja no seu final, ela esbarra em inúmeras questões complexas de cronologia, que é uma das áreas bem complicadinhas, né, interessantes do estudo da Bíblia. Inclusive, um adventista ajudou muito a contribuir para as questões de cronologia bíblica, né, eu esqueci o nome dele, onde ele faz o doutorado dele explicando o conceito de corregência, né, que aí iria harmonizar um pouco melhor as datas lá dos reis e como que Israel contava esses tempos e tudo mais. Então eu, Ezequiel, particularmente falando, agora não falando em nome da Igreja Adventista, entendo que existe espaço para esse debate em relação a essa questão muito específica do início da data. Existem várias postulações críticas a visões adventistas, mas o nosso artigo aqui, no caso que eu acabei de citar, ele coloca várias dessas questões críticas e defende o motivo por qual o adventismo entende que o decreto lá de Artaxerxes se cumpre em 457, dando início aí à profecia mais ou menos nessa época e culminando ali por volta de 1843 e 1844. Muito bem. Bem, eu quero fazer uma pergunta sobre toda a questão dos adventistas, né? Os seus estudiosos, os seus eruditos, como já bem mencionaste isso aí. Na sua opinião, existe alguma barreira, alguma dificuldade dos apologistas adventistas estarem abordando essa questão de juízo investigativo? Existe uma insegurança? Existe... ou é concreto a sua opinião? Eles são absolutistas no conceito em relação ao juízo investigativo? Ou não? Ou eles realmente também duvidam, questionam essa questão do juízo investigativo? Como que é o posicionamento dos eruditos apologistas adventistas em relação ao juízo investigativo? Olha, Elton, o adventismo é uma religião onde existe muita treta teológica a respeito de praticamente tudo, tá bom? Em especial na academia nos Estados Unidos, também na Europa, mas um pouco em menor proporção na nossa divisão aqui, que engloba o Brasil. A nossa divisão aqui na divisão sul-americana, ela tem uma característica um pouco mais obscurantista em relação a essas percepções críticas internas dentro do próprio adventismo. O que acontece é que já houve muitos críticos adventistas internos mesmo dentro da igreja em relação a esse tipo de percepção, em relação à doutrina do juízo investigativo. Acho que um dos mais famosos é o Desmond Ford, que ele realmente rompeu com a visão tradicional adventista e propôs uma leitura alternativa, diferente da visão adventista, mais tradicional, inclusive foi excluído do ministério, até de uma forma, acho até eu, injusta, né, em certo sentido. E o que acontece é assim, Elton, a maioria dos cristãos aparentemente não é muito consciente da forma como que se produzem e que se estabelecem doutrinas. Em especial por causa de um fato muito interessante, que a linguagem da doutrina é diferente da linguagem do texto bíblico. Imaginem vocês, por exemplo, que nós temos no mundo cristão uma doutrina da sola escritura.
mas você não tem uma expressão do tipo sola escritura no texto bíblico, dizendo que a Bíblia é composta de 66 livros e essa é a revelação divina e é só por isso que você vai definir o que é verdade ou não é, e essa é a única regra de fé, doutrina e prática, e etc. Ou seja, a gente constrói as doutrinas cristãs usando uma linguagem extra-escritura. E isso contextualiza um monte de debate, o mesmo em relação à doutrina da Trindade, o mesmo em relação à doutrina do pecado, da salvação, da volta de Jesus e tudo mais. A gente conecta um monte de textos bíblicos diferentes com uma explicação, e a linguagem dessa explicação não é a linguagem do texto. Então, a complexidade de você estabelecer doutrina e você defender doutrina, ela é ampla, e tem muitos pastores, apologetas, eruditos adventistas que vão explicar as mesmas doutrinas de uma forma diferente do que eu, e eu diferente do que eles, justamente por causa dessa flexibilidade da linguagem. Um outro problema que existe, Elton, é que a doutrina do juízo investigativo ela é uma doutrina gigantesca. Imagine que seja aí a compreensão adventista sobre Êxodo, Levítico, Salmos, Daniel, Apocalipse e Hebreus. Cara, estão algum entre os textos mais complexos da Bíblia. Você trabalhar o livro de Daniel, você trabalhar o livro de Apocalipse, mesmo a carta aos Hebreus, acho que é uma das cartas mais fantásticas do Novo Testamento, e ela é super complicada. Então, na hora de você defender essas coisas todas, Elton, se a pessoa não tem um bom quadro geral da questão, ela pode se embananar. Se a pessoa não conhecer as críticas específicas à doutrina, ela também pode se embananar. A amplitude da discussão ela é muito grande, então tem muita casca de banana, é muito difícil, é muito complicado. Então acho que a maioria dos defensores da fé adventista, eles não se sentem muito à vontade não nessa discussão, porque é uma discussão muito grande, tá? Uma discussão muito bíblica, com um monte de exegese, e a cada vírgula ali, se a interpretação adventista estiver errada, o adventismo está errado, e muitas vezes é complicado responder à crítica do crítico e demonstrar por que a crítica não procede. Então, os adventistas, eles ficam um pouco acuados nessa discussão, sim, é verdade, às vezes um pouco por falta de competência, às vezes um pouco por falta de segurança, às vezes um pouco por falta da visão geral das questões e por causa das complexidades internas realmente das doutrinas que são complicadas para todo mundo mesmo.